Bom dia, bom dia, um bom dia com muita alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, alegria que nos impulsiona a viver um melhor também a cada dia. Hoje, dia 29 de setembro de 2020, e aqui em Tatuí, nós já estamos com 24 graus. O tempo já está quente, aliás, já estava quente logo pela manhã, mas nós nos alegramos no Senhor e na força do poder dele, porque esse é o dia que ele fez para você de longe. Um bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, que você possa, à medida que você for entrando, você pode colocar a temperatura da tua cidade para a gente saber como é que está a realidade aqui no Brasil e no mundo também. Então, que sempre, sempre, sempre essa alegria do Senhor seja a nossa força e nos fortaleça a cada dia. Desde a semana passada até então, nós temos iniciado nossa visão de trabalho com os missionários, já que é o mês de missões na nossa convenção, dentro das nossas igrejas. Então, temos ouvido várias pessoas que têm nos edificado demais com suas experiências, com aquilo que estão fazendo. Então, para nós é uma grande alegria. E ter você conosco também nesta manhã já é uma grande alegria, porque hoje nós vamos ouvir o pastor Milton. Está lá em Bolonha, lá na Itália, país onde foi um dos mais castigados também pela situação da Covid. Nós vamos ouvir o que Deus fez, está fazendo e vai continuar fazendo através da vida deles ali naquela nação. Nós horários estamos informando que lá em Botucatu está 21 graus, a Rosa Bonfim, alegria lá de Gravataí, Rio Grande do Sul, 18 graus também, um dia já ensolarado. Ali ele está informando aqui para a gente que está com 21 graus em Mauá. A Ângela também, lá do Rio Grande do Sul. Nós estávamos com saudades também da Ângela também, que fazia tempo que não dava certo, né? Mudou o horário de serviço. Nós estamos alegres aqui porque estamos recebendo ela aqui também nesta manhã aí. Ela está informando que lá no Rio Grande do Sul, perto da onde tudo começou, nós estamos com 20 graus. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que seja a alegria do Senhor te fortalecendo a cada dia. Então, essa semana temos ouvido tantas pessoas, a semana passada e a semana, ouvindo tantas pessoas preciosas, né? Ontem ouvimos um testemunho da Maria Helena, na sua trajetória, a maneira como Deus cuidou da vida dela na sua jornada e nos edificou demais. Se você não assistiu, vale a pena você assistir, que está lá registradinho também, para você ter a experiência e ver que Deus, em todo tempo, e em todo tempo, Deus tem sido muito, muito, muito bom. Então, e fortalece demais a nossa fé. Café com Coragem nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, psicológica e também espiritual. Ao ouvir o testemunho, o relato desses queridos missionários que estão conosco ao longo dessa jornada, potencializa a nossa imunidade espiritual, porque nós vemos que Deus cuida de nós quando nós estamos com Ele na missão. Nada mais prazeroso do que caminhar com o Senhor na missão e ver que Deus cuida de cada um de nós. Então, nesta manhã aqui nós vamos ouvir o pastor Milton, que acho que ele começou aqui em São Paulo, na Água Rasa, e teve uma trajetória, mas nós vamos descobrir um pouco mais dele. Já vou colocar ele aqui na nossa conversa aqui para a gente bater esse papo junto. E aí vocês que não conhecem vão poder passar a conhecer o pastor Milton. Olha lá, já está cabelo branco, barba branca, então lá na Itália está nevando. Pastor Milton, para nós aqui é bom dia, eu acho que para vocês aí já é boa tarde. Como é que você está? Como está a família? Como está a Itália?
Sim, boa tarde. Estamos bem, graças a Deus. É um prazer poder participar de mais este Café com Coragem, onde você, Pastor José Altair, está levando esse tema de missões em todo lado. Eu acho muito importante isso. Eu acho que realmente isso nós devemos fazer, né? Levar missões até aonde, né, Deus estiver colocando como limite para a gente, né? E aqui estamos, aqui são 3 horas da tarde, 3h05 para ser preciso, né? E estamos com uma temperatura de 21 graus também. Parece que estamos acertados, pelo menos, nos ponteiros do termômetro, né? Quer dizer que já saiu então aquela macarronada da mama, a bolonhesa com as almôndegas. Então hoje já almoçaram, tranquilo aí, o macarrão. Na verdade, aqui a gente faz uma dieta um pouco brasileira, né? A gente nunca esquece do arroz e feijão. Aqui tem macarrão. No começo, quando a gente entrou aqui na Itália, era macarrão todo dia. Até que a gente se enjoou do macarrão. Aí voltamos com arroz e feijão. Nada melhor que o arroz e feijão do Brasil, viu? Mas sim, já acabamos de almoçar, já estamos aqui já no período da tarde, né? Graças a Deus. Ok. Pastor Milton, então, para quem não o conhece, conta para nós um pouco aí da sua trajetória, até vir um chamado, um pouco dessas experiências, tudo. Fique à vontade aí para dividir conosco isso. Também, pastor, para mim é um prazer poder compartilhar um pouco do meu chamado. Eu acho que para poder falar do meu chamado, eu não poderia esquecer também da minha conversão, como foi, né? Eu me converti aos 18 anos, melhor dizendo, 17, quase completando 18 anos, e foi numa altura onde a gente tem sempre muitas perguntas, né? Como jovem, nós temos muitas perguntas. E por coincidência, um jovem que trabalhava junto comigo, porque naquela ocasião eu trabalhava numa empresa e tinha saído dessa empresa, mas durante o tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu conheci um jovem que todos os dias, ele, na hora do almoço, ele se encontrava com a gente para poder falar uma passagem bíblica. Sempre ele comentava uma passagem bíblica e explicava a passagem bíblica para a gente, né? Então, nada mais, nada menos que uma coisa que parece ser assim diferente, mas aquilo lá foi realmente o que tocou. A palavra de Deus entrou no meu coração. Passado alguns dias, eu saí daquela empresa, ele também saiu daquela empresa, né? E depois, passado algum tempo, eu senti necessidade de continuar ouvindo esta palavra, né? Então foi a palavra que me atraiu primeiramente, né? E até que eu fui em busca dele, encontrei onde ele morava num alojamento da Faculdade Teológica Batista de Perdizes. Eu não sabia que ele era seminarista da Igreja Batista, e ali ele pôde, quer dizer, eu pude rever a ele e fazer um pedido para ele. Você poderia continuar contando aquelas histórias que você contava, que aquilo fazia realmente muito bem para mim, né? Então, nós marcamos todos os sábados poder estar ali num determinado horário e ele compartilhava mais a palavra de Deus para mim, né? Até que eu senti a necessidade de ir fazer algo mais e buscar uma igreja. Eu não era convertido ainda, né? E foi quando eu descobri que o meu tio estava indo na igreja, e era a igreja católica, era a única igreja que eu conhecia, era católica, eu não conhecia igreja evangélica, e nem sabia
o que queria dizer o meu amigo com o alojamento da Faculdade Batista, também não entendia nada, naquela época não entendia nada. E então foi quando eu comecei a frequentar a igreja ali da católica, né, da igreja do meu tio, e um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu descobri uma igreja e eu estou congregando nessa igreja. Ele falou, que bem, Milton, poxa vida, aleluia. Qual é a igreja que você está frequentando? Aí eu disse para ele, a igreja católica, a única que eu conhecia. E para minha surpresa hoje, não naquele momento, mas para minha surpresa hoje, porque nós como pastores hoje, como missionários, né, a gente vê o quanto aquilo foi de Deus. Ele disse assim para mim, pois bem, Milton, continua lá e ensine lá tudo aquilo que você tem aprendido. E aí foi realmente a bomba atômica, pode-se assim dizer, né? Então, o que eu fiz foi isso. Eu levei a Bíblia e comecei a ensinar os jovens lá da Igreja Católica. Sempre marquei um dia e sempre estava ensinando aquilo que eu tinha aprendido da Palavra de Deus. Até que um dia um padre ficou sabendo, chamou meu tio, que era sacristão. O meu tio me chamou do lado e falou assim, Milton, o que você está fazendo? Você está ensinando a Bíblia para os jovens? Eu falei assim, qual é o problema? Não tem problema falar da Bíblia para os jovens? Ele falou assim, é que na Igreja Católica o único que pode fazer isso é o padre. Você não pode fazer isso. Eu falei assim, mas e então? Né? Como é que eu faço? Aí ele disse assim para mim, olha, você, na verdade, tem que fazer uma escolha. Eu sei que você anda indo por outros lados. Ou você vai lá e continua lá, ou você fica aqui. Então, foi o momento da minha decisão. Eu pensei, já conhecendo um pouco melhor da igreja evangélica, né? Então, eu disse assim, bom, eu prefiro, então, a igreja evangélica, onde eu estou aprendendo, do que na igreja católica, que eu posso ensinar, não aprendo e não me deixam ensinar. Então, eu fiz uma escolha como quase que pela obviedade, né, pela igreja católica. Então, foi aí quando eu me senti realmente um chamado de Deus muito forte. Foi no momento que eu comecei a congregar uma determinada igreja que abriu bem perto da minha casa. E nos primeiros meses eu senti tão forte o toque de Deus, e eu disse assim para o meu pastor, eu nem sabia como dizer, né? Coisa de jovem, bem adolescente, bem... Como é que faz para ser pastor? Essa foi a minha pergunta. Como é que faz para ser pastor? Aí ele deu um sorrisinho, se conteve. Ele falou assim, olha, é muito cedo ainda, né? Você precisa aprender bastante da palavra de Deus, e o que você precisa enfim, você continuar crescendo aqui na igreja e você procurar fazer um seminário, né? Então, foi então onde eu comecei a seguir essas instruções todas, né? E depois, falando a respeito do chamado, você perguntou do chamado para a Itália, né? E foi quando eu já estava cursando a faculdade teológica. Por acaso eu fiz na faculdade teológica de Perdizes. No momento que eu estava cursando ali a teologia, então nós tivemos uma conferência missionária ali. Eu participei dessa conferência missionária, e nessa conferência tinha um pastor que eu não lembro muito bem se era um pastor, se era um missionário, mas ele falava a respeito de que o mundo está precisando de missionários, e que esse é o momento de fazer uma decisão. E eu me contive naquele momento, porque o meu pensamento não era missões, o meu pensamento era ser um pastor de igreja, né, como eu conhecia os pastores, né?
E foi naquele momento quando Deus começou a falar bem forte no meu coração. Parece que aquele rapaz que estava trazendo a mensagem, todas as coisas que eu pensava, parece que eu pensava no sentido de pergunta, parece que ele me respondia no púlpito, de uma forma curiosa, né? Então, o meu pensamento foi assim: ok, Deus, mas eu não irei para a missão, para missões. Se o Senhor quer que eu vá para missões, mas eu não vou para missões, porque eu não consigo pensar em viver uma vida que tenho que depender de ofertas. Porque eu tenho sempre o meu salário, eu estou trabalhando, eu recebo o meu salário, eu sei o que é receber salário todos os meses, e eu dependo disso já, eu sou um dependente do salário, eu não posso mais viver dependendo de Deus, um pouco falta de fé, na verdade, né? Mas eu pensei assim, né? E quando eu estava pensando nisso, o pregador pegou e disse assim para mim, foi aquele momento do despertar, do primeiro ponto que veio na minha cabeça a respeito de Itália. Ele disse: e você que está pensando no seu trabalho e que não sai do seu trabalho por causa de salário, saiba que na Itália estão pagando pessoas com salário para poder trabalhar como missionário ali. Então, aquilo ficou na minha cabeça, né? Itália, ficou missões, aquilo começou a ferver realmente dentro de mim, e depois disso foi realmente um desencadear de tantas e tantas outras mensagens que eu comecei a ouvir, tudo sobre a Itália, né? Participei de uma outra conferência missionária, por exemplo, né? Uma outra conferência missionária de uma outra igreja, não era do seminário nem nada, um outro pastor, o pastor da missão Amém, eu já me esqueci o nome do presidente daquela época, ele pregando, ele falou, parece que estava falando realmente só comigo, parece que ele não estava falando com mais ninguém, ele só falava comigo ali, né, naquela mensagem, e ele disse assim: e hoje nós vamos distribuir um panfleto pequeno, onde tem o nome de um país e você deve orar por esse país. Esse país é o que você tem que se comprometer com ele. Ok, cada um recebeu um folheto de um país diferente e o que caiu na minha mão foi precisamente Itália. Então eu comecei realmente a levar mais a sério acerca do meu chamado sobre a Itália, né? E é interessante que o pastor com quem eu me converti, ele se chamava Italo Corsini, era um italiano. Aliás, ele era o filho de um italiano. Então, não tenho descendência italiana, né? Mas esse foi o meu chamado. E a trajetória, né? Uma vez congregando ali na igreja batista de Água Rasa, Filadélfia de Água Rasa, era naquela época o pastor Pedro Mendes, o pastor, né, que muitos dos irmãos que estão ouvindo conhecem. Então eu senti realmente que devia deixar tudo. Foi o momento de nós fazermos uma decisão. Eu já tinha casado com a Zoraide, fazia um ano que eu tinha casado com a Zoraide, e então eu cheguei para o pastor Pedro e disse: eu não posso mais aguentar viver nesta falta da minha decisão, né, de ir para missões, né? E, na verdade, quando eu fui quando saí do Brasil, não saí como missionário da CIB, né? Eu pertencia à CIB, pertencia à igreja, era membro, ajudava ali o pastor Pedro Mendes com duas congregações, a do Parque Santo Antônio, que hoje é a igreja independente, a igreja de Vila Maria, que também já é uma igreja independente, e nós estávamos dando a assistência ao pastor ali, né? Mas chegou um momento que eu conversei com o pastor Pedro Mendes, o que eu devo fazer? Eu quero ir para missões e eu quero ir já, como que eu devo fazer, né? Ele poderia ter me orientado acerca de muitas coisas, né? Ele falou assim: você já está indo? Eu falei assim:
Na verdade, sim. Ele falou assim, bom, você está indo para onde? Ele falou assim, para a Itália. Aí ele disse assim, antes de você ir para a Itália, por que você não passa um tempo ali com o pastor Getúlio em Portugal? Lá é uma missão que nós temos e você pode aprender muita coisa ali. Ajuda ele ali, que ele está precisando de pessoas. Então, eu ouvi o conselho do pastor Pedro, e foi assim aonde nós iniciamos ali, né? Eu não era pastor ainda, e quando eu cheguei lá para poder conversar com o pastor Getúlio, ele me recebeu e ele me colocou tantas atribuições na mão, colocou até eu diante de um pequeno número de pessoas para a gente desenvolver uma igreja. Eu cheguei a desenvolver 2 igrejas ao mesmo tempo ali com ele, né? Ele está com uma igreja principal na cidade da Maia, e eu fiquei encarregado de desenvolver 2 grupos que estavam em 2 cidades bem vizinhas, distância de 13 quilômetros mais ou menos, cada uma da outra, né? E nós iniciamos ali com 2 igrejas, a igreja de Felgueiras e a igreja de Lousada, né? A igreja de Lousada, infelizmente, não pertence mais a nós, ela foi passada adiante para uma outra denominação, mas a igreja de Felgueiras continua ali junto com as nossas denominações de Portugal, né? Então, foi ali que nós começamos, né? E a minha trajetória foi essa. Eu fiquei 10 anos em Portugal, assessorando o pastor Getúlio em 3 igrejas, Lousada, Felgueiras, e a cidade da Maia, onde onde era a igreja principal, né? E foi precisamente dali, logo no segundo ano que eu estava ali com o pastor Getúlio, onde nós recebemos a ordenação do Ministério da Palavra, fomos ordenados a pastores, né? E passado algum tempo, eu continuei trabalhando com o pastor. Passado algum tempo, nós fomos também recebidos quando eu estive no Brasil, fomos recebidos também pela Umbiesp, né? A Umbiesp também me recebeu como pastor, né? Como pastor no Brasil, com reconhecimento, né? E logo quando eu estava completando quase os meus 10 anos, né? Eu recebi um desafio da CIB para ser missionário na Espanha. E aí foi onde nós realmente aceitamos esse desafio, e aí fomos adiante. Daí em diante é que eu passei a ser missionário, na verdade, missionário da CIB, né? Foi quando nós fomos para a cidade de La Coruña, né, que é no norte da Espanha. Ali nós ficamos 3 anos, deixamos uma igreja ali, e depois dali terminou o nosso tempo ali. O pastor o pastor que nos chamou, nos convidou para poder iniciar uma igreja em La Coruña, ele ficou em cargo da igreja. Então ele disse assim: ok, você já fez o teu trabalho, muito obrigado, nós continuamos, agora você pode fazer outra coisa, né? E foi nesse momento que nós ficamos sabendo também de um pequeno grupo de peruanos que estavam na cidade de Madrid. Eram 7 peruanos que estavam querendo iniciar uma nova igreja. Parece que as coisas vieram realmente no mesmo momento, e então nós aceitamos com alegria esse desafio de iniciar essa igreja ali na cidade de Madrid. Iniciamos, passamos 13 anos ali, deixamos a igreja ali, e o nosso deixar da igreja foi também por um desafio da Secretaria de Missões, que alertou, dando o cartão amarelo, né? Digamos assim, cartão amarelo assim para o missionário, falou assim: olha, você já está há muito tempo aí, acho melhor você fazer uma outra coisa. Então, foi o pastor Paulo Felipe que disse para mim: Milton, seria bom você iniciar um outro trabalho em outro lugar. E eu falei assim: eu posso escolher qualquer lugar? Ele falou assim: pode. Eu falei assim: então eu já sei, eu vou para a Itália, então.
Até então, nós não tínhamos tido nenhuma oportunidade de... não encontramos nenhuma porta aberta, na verdade. Já tínhamos ido algumas vezes para a Itália, umas 3 vezes para a Itália, procurando a possibilidade ou alguma porta que Deus pudesse ter aberto para a gente, mas nós não encontramos essa porta aberta. Mas naquele momento em que nós recebemos esse desafio da Secretaria de Missões da CIB para poder começar um outro tipo de trabalho, então foi aí onde nós vimos Deus abrindo a porta para esse lado de cá, né? Ao lado onde nós estamos. E é engraçado que aqui em Bolonha eu estou pela vontade de Deus, não pela minha vontade. É interessante isso. Dizendo assim muito rapidamente, quando em 92 nós recebemos a visita lá em Portugal ainda, eu estava em Portugal em 1992, porque eu cheguei em 1991 em Portugal, né? Em 1992, um ano e meio mais ou menos que tinha passado, nós recebemos a visita do pastor, o falecido pastor Taborda, né? O pastor Taborda esteve ali com a gente, o Tabordão, né? E nós fomos para a Itália. E fomos eu conheci a cidade de Milão, porque nós tínhamos pessoas conhecidas ali, fomos ali conhecer Milão, e eu gostei muito de Milão, porque Milão era muito parecido com a minha cidade de São Paulo, né? Então eu disse assim, olha que legal, né? Eu estou me sentindo muito em casa aqui, eu acho que é aqui. Deus, olha, se o senhor tiver que me trazer aqui, olha, a cidade de Milão está perfeito para mim, né? Então essa era a minha escolha pessoal. Mas depois, quando nós tivemos uma outra oportunidade, que eu estive na Itália, foi em 97, quando eu estava em Portugal, quando houve uma conferência aqui na Itália, uma conferência internacional, e eu quis participar dessa conferência, e era na cidade de Rimini. A cidade de Rimini é uma cidade da praia, que tem praia aqui, mas ela é bem próxima de Bolonha. E então, quando eu tive que fazer a minha viagem, né? Eu fiz a minha viagem através de um voo que saía da cidade do Porto, que era onde nós morávamos ali pertinho do aeroporto do Porto, de Portugal, para Bolonha. E de Bolonha eu pegaria um trem para poder ir até a cidade de Rimini, né? E eu fiz isso. Na volta, para poder coincidir com o voo, eu tive que ficar uma noite na cidade de Bolonha. E eu me hospedei ali, e eu fui dar uma volta ali no centro mesmo. Fiquei num hotelzinho desses bem baratinhos, né? E fui dar uma volta no centro. E o centro aqui, ele é muito antigo. Na verdade, a Bolonha é uma cidade... talvez mais antiga que a própria Roma, mais antiga que a Roma de Rômulo e Remo, né? Ele diz que a civilização romana começou ali com Rômulo e Remo, né? Que foi uma cidade que foi fundada pelos etruscos, depois estiveram aqui os celtas, os galos, e assim, que na verdade a Itália ela não existe há muitos anos. Na verdade, a Itália ela é mais nova do que o Brasil, né? Ela foi organizada há poucos anos, há 100 e poucos anos atrás que ela foi organizada, porque antes eram vários reinos que tinham por toda parte, né? E aqui essa cidade de Bolonha é uma cidade que já tem mais de 2.800 anos. E ela é muito antiga. Então eu comecei a ver todos aqueles prédios antigos, aquelas estruturas todas antigas. E eu não gosto muito de ver museus, essas coisas antigas, não sou muito chegado, isso é uma coisa particular minha, né? Eu já gosto de algumas coisas mais modernas, né? Aí eu não gostei muito. Aí no meu pensamento, eu disse assim, Deus, se tiver que mandar em algum lugar, mas não me mande para aqui, para Bolonha, não. A cidade não é muito bonita, não fiquei. E aqui é muito pesado, espiritualmente falando, né? Então eu realmente não estava muito afim de vir para esses lados de cá, né? E quando
o pastor Paulo Felipe faz esse desafio para mim, coincide com um pastor daqui da Itália que lança um desafio para mim, falou assim: Milton, por que você não vem para esse lado de cá? Porque aqui nós estamos precisando. E na verdade, até existe um grupinho com o qual nós poderíamos começar. Depois não deu certo aquele grupinho, mas aquele grupo foi o que abriu a porta para a gente poder vir para esse lado de cá. E por isso que nós estamos aqui em Bolonha, né? E daqui a pouco podemos falar um pouco também do trabalho. Aí constitui o chamado e o percurso para poder chegar até aqui, essa cidade. Foi difícil, nós levamos muitos anos para poder chegar aqui, né? Imagine, nós ficamos 10 anos em Portugal, 16 anos na Espanha, 16 anos na Espanha, são 26 anos nós ficamos esperando até que a porta pudesse se abrir, né? E agora a porta se abriu, já estamos quase 30 anos para esse lado de cá, né? Quase 3 anos que nós estamos aqui, aliás, estamos há 3 anos aqui já na Itália, entre todos nós estamos aqui já 30 anos, vai fazer 30 anos agora em fevereiro, que nós estamos aqui na Europa, né? E tivemos já muitas experiências, né, com a abertura de muitas igrejas. E assim, pastor José, não sei se quer fazer mais alguma introdução, alguma pergunta, né? Mas essa foi a trajetória do nosso chamado. Não, Mitão. Na verdade, a gente vê aí o início de uma trajetória, porque normalmente o missionário, o vocacionado, o pastorado, quanto para ser missionário, acha que a coisa também vai acontecer da noite para o dia. Se você veio para Lausanne uma vez, pregou na nossa congregação no Imirim. Depois você está saindo da Espanha, tivemos o privilégio de receber você aqui em Tatuí. Passou com a gente o final de semana. E a gente começa a ver toda essa trajetória sua. Portugal, Espanha, até chegar na Itália. Então a gente vai vendo Deus construindo toda uma história. Né? Então não vai da noite para o dia e nem acontece de repente. E antes de você falar da realidade hoje da Itália, se você tem uma devocional, alguma coisa para compartilhar conosco, daquilo que você vivenciou aí nesse tempo da Itália, nesse momento difícil, mas enfim, uma mensagem aqui para nós brasileiros aqui, tem pastores, tem amigos que estão junto com a gente, tem irmãos da igreja aqui, tem gente que está começando a nossa caminhada também. Qual é a mensagem que você traria para nós? Pois é, nós estamos esse ano com a campanha missionária Ame como Deus Ama, né? E na verdade Deus ama realmente nós de uma forma tremenda, e Deus realmente tem um plano para nós. Eu realmente não sabia que Deus tinha essa trajetória para mim. Eu pensava que poderia vir diretamente para a Itália, mas é assim as coisas, né? E eu gostaria de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a vida também do apóstolo Paulo, né? Falando também sobre a importância de missões na igreja, né? E eu gostaria de ler com vocês aqui Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os expediram. Esse texto realmente me chamou a atenção. Eu já compartilhei esse texto também faz alguns dias aqui,
E esse texto realmente tocou meu coração, porque Paulo vivia naquele momento, ele vivia servindo ao Senhor, e nós encontramos que Paulo realmente era uma pessoa que, logo quando recebeu o chamado, ele recebeu o chamado já com desejo de fazer a obra de Deus. Ele já saiu trabalhando praticamente, né? Muitos pensam que quando ele estava ali na igreja de Antioquia, essa é a igreja de Antioquia da Síria, porque tinha uma outra Antioquia, que é a Antioquia de Pisídia, mas essa é a Antioquia que era da Síria, hoje pertence à Turquia, na verdade. E ali foi uma igreja que eles tinham 5 mestres e profetas, e entre eles estava Paulo e Barnabé. Na verdade, ele chamava Saulo, não é que ele tinha esse nome primeiro, depois foi trocado o nome dele, ele usava esses 2 nomes. Nós podemos ver que no capítulo 13 de Atos, versículo 9, diz que ele era chamado de Saulo e era chamado também de Paulo. Ele era chamado de Saulo pelos hebreus, porque era o nome hebreu, Saulo era o nome hebreu, e era chamado de Paulo porque era um nome mais latino, era um nome mais internacional, e foi esse nome que ele decidiu usar para poder fazer as suas viagens missionárias. E quando ele foi chamado para poder fazer essa obra missionária, aliás, quando ele foi chamado nesse momento, quando o Espírito Santo, é interessante que o Espírito Santo que o chamou, né? Quando ele recebeu esse chamado, Paulo, ele não era uma pessoa sem experiência, ele não era uma pessoa que estava desocupada, ele não era uma pessoa que estava de primeira mão recebendo uma indicação para poder fazer a viagem missionária. A partir daquele momento, ele fez ali realmente a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira e até a viagem à Itália. Mas antes da primeira viagem, ele já tinha feito algumas viagens missionárias. Paulo já tinha feito pelo menos por 15 anos estava trabalhando já com missões. E Barnabé também era uma pessoa muito experiente. Paulo era da cidade de Tarso, né? Ele tinha uma cultura helênica, né? Assim como o Barnabé também tinha uma cultura helênica, era de Chipre, da ilha de Chipre, e os dois começaram, então, a fazer esse trabalho missionário. Eles iniciaram, depois eles tomaram cada um o seu curso, mas me chamou bastante a atenção esse chamado de Deus para Paulo e Barnabé. Foi o Espírito Santo que disse: separai-me, porque eu os tenho chamado. Quando Deus chama, ele vai chamar falando no seu interior. E Deus não vai chamar uma pessoa que não está indo a uma igreja. Deus não vai chamar uma pessoa que não congrega. A importância de congregar. Nós sabemos que agora existe muita relutância de tantas pessoas para poder ir à igreja por causa do vírus. Podemos entender que alguns que são do grupo de risco, não queremos dizer que esteja errado ou certo, mas existe uma relutância de muitas pessoas, mais por medo do que outra coisa, de poder congregar, né? Mas em congregar onde nós podemos ouvir a voz do Espírito de uma forma ministerial, de uma forma que podemos dizer que Deus vai trabalhando conosco no conjunto a fim de poder dar para nós um ministério
para podermos realizar. Não podemos realizar um ministério somente estando em casa. Nós temos realmente que estar com as pessoas, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, anunciar a palavra de Deus às pessoas. Eu não poderia ter me convertido nunca. Eu acho que eu poderia me converter, ser uma pessoa que pudesse conhecer Jesus, se não fosse por alguém que tenha falado para mim e que tivesse estado em contato comigo antes. E essa pessoa, ela falou da palavra de Deus, falou de Jesus, e então aquilo trouxe para mim um interesse de querer continuar conhecendo. E foi aí aonde eu cheguei a encontrar até uma igreja, e foi na igreja, e foi através do trabalho de igreja, que Deus começou a falar de uma forma mais clara a respeito de ministério para mim. E é isso que fica assim no meu coração como uma coisa muito forte, e que hoje me dá realmente muita segurança para poder realizar a obra de Deus, né? Então, Paulo, ele foi uma pessoa que ele foi chamado, e o chamado estava dentro dele, né? E o chamado se deu dentro da igreja, né? O chamado, aqui nesse caso, se deu dentro da igreja. Tá? Veja só que coisa importante, né? Então, podemos dizer que o chamado, ele é culminado em um momento de culto. No momento que a Bíblia diz que eles estavam ali adorando, né? Eles estavam lá servindo, uma versão diz servindo, a outra versão diz adorando. E eles estavam jejuando. E depois, mais à frente, nós encontramos que eles também estavam orando. Eles estavam cultuando. E através de um culto é que o Espírito Santo, ele manifesta a sua vontade e ministra sobre nós e fala conosco, né? Então, isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, onde ele recebeu ali o chamado para poder iniciar estas viagens todas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras para a obra missionária, né? Então, é isso. Nós vemos em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E gostaria de falar um pouquinho sobre também esse texto de Atos, capítulo 1, 8. Aqui foi o momento em que os discípulos puderam ouvir isso de Jesus, né, essa palavra de Jesus, a respeito da obra de Deus em simultaneidade. Foi um desafio que Jesus estava passando para os discípulos, de fazer a obra de Deus em simultaneidade. O que quer dizer que simultaneidade? Não é que eles teriam que começar em Jerusalém, depois eles irem para a Judéia e Samaria, depois até os confins da terra, como eu pensava que era assim. Antes eu pensava que era assim. Não, aqui está dizendo que ao mesmo tempo. Por isso que tem a palavra tanto como e, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não está dizendo primeiro Jerusalém, não está dizendo segundo, depois vocês vão fazer Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Está dizendo tanto como e. Isto é fazer missões, mas fazer missões não é pensar que devemos fazer primeiro isso, aquilo e depois o outro, né? Fazer a obra missionária é uma obra que nós devemos pensar tanto em fazer missões urbanas, que está a vizinha da nossa igreja, nossa cidade, como fazer também missões nacionais em todo o Brasil e missões transculturais, né? Ou missões internacionais e chegando até o fim do mundo. Então é isso, eu só queria dizer isso, que o que Jesus mais
ensinou aos seus discípulos é fazer com que eles pudessem levar a palavra para que outras pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus. E Jesus disse, né, que aquele que guardar a palavra, né, ele será amado pelo Pai, e aquele que tiver com a palavra guardada no seu coração, né, esses vão ser salvos, né. Então, a importância da palavra dentro de nós é que faz toda a diferença, né. Deus possa abençoar vocês com essa palavra de hoje. Amém. Amém, amigão. Pastor Milton, as informações que nós recebemos aqui foi que a Itália foi uma das que mais sofreu em relação à questão do Covid. Como que está a realidade hoje da Itália, de Bolonha, e como que está a retomada do trabalho de vocês aí na Itália? Pois são duas perguntas. Vamos primeiro a primeira, você falou da pandemia, né? A pandemia começou muito forte aqui, ficou muito conhecida a Itália naquele momento. Hoje a Itália é um dos países onde tem menos problema da pandemia, porque passou a primeira volta. Agora nós estamos iniciando o inverno, está começando a crescer outra vez a pandemia, é a segunda volta, mas é uma coisa normal. Nós estamos iniciando, com o início do inverno, realmente existe mais, a tendência maior é que o vírus possa se propagar agora na segunda volta de uma forma muito forte. Mas também existe já existe a experiência, né? Existe a pandemia, mas não está vendo tanto a morte como antes. Os médicos já descobriram algumas medicinas de prevenção, e descobriram uma série de coisas que não deveriam fazer e fizeram. Então, com essas experiências, que estão aplicando agora e realmente está dando certo. Está morrendo muito poucas pessoas em relação ao que morreram em março e abril. Agora, com relação à retomada do trabalho, né? Realmente está um pouco complicado aqui, porque nós, quando iniciamos, nós estamos aqui há 3 anos, né? No primeiro ano nosso foi um ano de aprender o idioma, a cultura, e nós começamos com um pequeno grupo aqui. O grupo começou com a gente, mas logo quando começou o grupo, eu tive que me ausentar e ficar 3 meses no Brasil, para poder reforçar um pouco as ajudas para o início do projeto aqui na Itália, né? Porque quando nós deixamos a Espanha, nós perdemos muito das nossas ajudas, porque as ajudas eram para a Espanha, e quando nos transferimos para cá, então, realmente tínhamos que reforçar um pouco isso, né? E quando ficamos 3 meses no Brasil, ao retornar, não tínhamos mais ninguém, né? Aí nós começamos a trabalhar para poder... No segundo ano, nós tivemos, que foi o ano passado, né? Nós tivemos uma retomada, conseguimos alugar uma sala por horas e começamos a trabalhar para poder ter pessoas. Foi um ano muito difícil, porque bem no meio do ano, nós tivemos um problema aqui com o nosso filho, que ele teve um acidente, que ele estava numa bicicleta, foi acidentado por um ônibus. O ônibus moeu a bicicleta dele, ele estraçalhou o vidro da frente do ônibus. Depois, ele foi quase morto para o hospital. E no hospital, eles acordados, eles fizeram uma série de análises nele, fizeram radiografia e tal, e descobriram uma outra coisa nele. Ele estava com um câncer de cólon, e estava bastante avançado, e era bem agressivo. E eles também aproveitaram, já que ele estava no hospital, fizeram uma cirurgia para ele urgente também. Então, foi realmente uma coisa assim que abalou muito as nossas emoções, porque nós não estávamos esperando uma coisa dessa acontecer, né? Realmente foi uma luta muito grande para nós, o ano passado, né? Mas nós vencemos e tal. E foi no final do ano passado
que nós resolvemos terminar com o grupo e começar um novo grupo. Nós pensamos em terminar com o grupo, fazer uma estratégia diferente, porque não estava funcionando, não estavam vendo o grupo crescer, estava realmente muito difícil. Então, nós pensamos em renovar o projeto nosso missionário, iniciando com uma igreja que tem aqui, já tem um pastor italiano, né? E que tem uma visão missionária de plantação de novas igrejas. E trabalhar em associação com ele, né? Nós estamos, nesse momento, no mesmo ponto, praticamente, que nós deixamos no início do ano, né? Que no início do ano nós começamos a fazer isso, foi quando veio a pandemia. Aí tivemos que ficar em casa praticamente 3 ou 4 meses em casa. Não pudemos fazer nada, não pudemos nos reunir nem nada. Existiam restrições para poder funcionar aqui as igrejas. As igrejas estão retornando, mas com muito poucas pessoas. Agora, pouco a pouco, as pessoas estão vindo. Em pouco a pouco, as pessoas estão retornando. Mas tem acontecido uma coisa interessante, e eu gostaria de contar a vocês. Nós estamos com 2 pessoas. Uma é uma brasileira que trouxe o seu marido também, que é italiano, né? E ela disse o seguinte: eu, quando estava no Brasil, eu ia na igreja. Desde quando eu estou aqui, há 19 anos aqui na Itália, nunca fui na igreja. E eu senti um desejo, depois dessa pandemia me assustou bastante, eu senti um desejo de poder vir para os braços do Senhor. E ela nos encontrou aqui, né? Nos encontrou e nós estamos trabalhando com ela agora com o discipulado, né? E agora, recentemente, o domingo passado, foi um outro caso de uma italiana também com o mesmo sentimento, sentindo medo, está realmente com desejo de voltar, e estamos marcando para ela, para o dia de amanhã já, para fazer o seu primeiro discipulado com a gente, né? Então, é isso, meus irmãos, nós estamos aqui vendo Deus mover as coisas, como eu posso dizer, né? Essa não é obra dos homens, essa é a obra do Espírito Santo, que chamou Paulo e que chama cada um de nós também. Maravilha, Milton, maravilha. Então, eu vou enxergar 2 lições aí já nessa que você falou. Por exemplo, a situação do teu filho. Quando aconteceu, parecia algo muito... O fim do mundo. Notícia muito ruim e complicada. O fim do mundo. E não deixou de ser. Mas aí, se não tivesse acontecido isso, não iam descobrir também o tumor que estava na vida dele ali. É verdade. É verdade. Então, e aí, no caso dessa moça aí, 19 anos, afastada, aí vem a pandemia, que também cheira a morte, uma péssima notícia. E exemplo, nós ouvimos falar do médico também que se converteu aí depois de atender um pastor, a gente percebe que ela então voltou e leva o marido, que é um italiano também. Sim, o marido é um italiano, né? Esse é um detalhe muito importante. Em Portugal, nós trabalhamos só com portugueses. Na Espanha, nós tivemos dificuldade, nós começamos a trabalhar com latinos, e depois os latinos praticamente não deixam entrar os italianos, os espanhóis, né? E quando nós chegamos aqui na Itália, eu pensei assim, eu não quero trabalhar com brasileiro, não quero trabalhar com latinos, não quero trabalhar com português, eu quero trabalhar realmente com os italianos, né? E é interessante, né? Que Deus começou... Não tem problema que venha com um brasileiro junto, mas o importante é que nosso objetivo não seja um objetivo só com brasileiros, né? Que nós possamos alcançar os italianos para Jesus, né? Então, nós temos agora esse caso desse italiano e também dessa italiana, né? E dou o nome deles para vocês, né? Nós temos a Santa, que é a mulher que nós vamos estar com ela amanhã,
e esse casal se chama Sueli, ela é brasileira, a Sueli é brasileira, e casada com o Giorgio. Giorgio é o italiano, né? Então, nós estamos aí com essas pessoas, né? Esses novos em Cristo, né? E possivelmente nós vamos ter aí, futuramente, se Deus assim permitir, né? Poder batizar, levar essas pessoas também ao batismo, né? Então, realmente é uma grande vitória, né? No meio de uma pandemia, no meio de tanta situação difícil, né? A gente ver Deus fazendo essas movidas todas, né? Deus é grande, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Amém. Amém. O Milton, o catolicismo ainda é o maior desafio hoje na Itália, ainda há um conservadorismo grande, acho que a pergunta é da boa parte aqui, e que ele trouxe para nós aqui. Ainda é o maior desafio ou existem outros desafios? O pessoal ainda é muito católico, como está a realidade aí? Sim, o pessoal realmente é muito católico aqui, o pessoal ainda está... Sim, é o país mais católico de toda a Europa, naturalmente, é muito forte aqui, está muito impregnado na cultura, todas as coisas aqui funcionam em função da Igreja Católica, né? Então, realmente é muito forte, né? E até mesmo para a gente poder iniciar um trabalho missionário aqui, nós não podemos fazer sem também trabalhar com obra social, que é o que dá credibilidade às pessoas, senão as pessoas pensam que nós somos seitas perigosas e que estamos aqui para poder falar de ideologias ou lavagem cerebral, coisas desse tipo, né? Então, por isso que nós pensamos sempre fazer com obra social. Então, a Igreja Católica é realmente o maior desafio nesse momento, mas sem deixar de lado um outro grande desafio, que é o que está acontecendo bastante aqui na Itália também, em toda a Europa, que é o crescimento do islamismo. Eles estão crescendo como nunca. E eles estão se organizando, eles têm o objetivo de tomar toda a Europa, e do jeito que a coisa vai, digo, porque eles estão fazendo muita imigração, estão migrando muito para a Europa, eles estão tomando a Europa, migrando para cá. Vêm os homens, começam a trabalhar, traz a mulher, e a mulher traz os filhos também, e aqui eles não brincam, não. Enquanto os europeus querem ter um filho só, às vezes nenhum, às vezes somente cachorrinho e gato, né? É isso que os europeus querem, né? Acabam não tendo filhos, né? E vem aí os islâmicos, os muçulmanos, e eles começam a ter um filho atrás do outro, né? E na França, por exemplo, eles têm em média 8 filhos por cada casal. Então eles estão povoando isso aqui de uma forma, e está crescendo de uma forma tremenda, tremenda. E até do ano 2050, se continuar esse crescimento nessa mesma velocidade, até o ano de 2050, toda a Europa vai ser muçulmana, não vai ser cristã, lamentavelmente. Por isso que estamos aqui, para fazer resistência, né? Aí a importância de fazer missões aqui na Europa. É um lugar muito difícil de poder levar gente para Jesus, porque primeiro você tem que ganhar a pessoa através da amizade. Folheto aqui não funciona, televisão, rádio, não funciona, aqui não funciona. Agora, o que funciona realmente é você ganhar a pessoa através da amizade, e através da amizade você levar a pessoa para Jesus. Isso pode levar anos para poder levar a pessoa para Cristo, né? Mas nós estamos aqui pensando que devemos ser resistência, nesse momento é pensar em ser resistência. E a Europa tem urgência de muitos missionários nesse momento. Missões precisa crescer aqui para poder nesse momento. Missões precisa crescer aqui para poder reverter o processo. Amém, Milton. Muito obrigado aí por você ter separado essa horinha para estar conosco aqui, nos fortalecendo muito. Mando um abraço para a Zoraide, o Danilo,
Deus possa fortalecer vocês aí. E é bom porque trouxemos a informação, muita gente conheceu, vimos a realidade que é muito diferente do Brasil aí, essa grande dificuldade. Tenho certeza que você vai estar nas nossas orações aí também. E acho que fortaleceu também esses irmãos aqui para nós se envolvermos nessa obra missionária, porque é um grande desafio para este tempo agora. Tá bom? Deus abençoe. Manda um abraço para essa turma preciosa aqui, vai. Ok, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu gostaria de agradecer Café a todos com Coragem, vocês, né? Obrigado pelo convite, pastor Café José Altair. Obrigado. Você está aí em Tatuí. Qualquer dia eu quero fazer uma visita aí para vocês, tá? Para mim é um prazer poder estar aqui. Obrigado por todos vocês que estiveram nos ouvindo. Deus abençoe todos vocês. Dio vi benedica tutti. Amém. Deus abençoe. E quando tiver aquele descanso no Brasil, realmente passa aqui, vamos estar com a gente, tomar um cafezinho fresco. Feito. Deus abençoe. Esse aí é o pastor Milton. Feito. Combinado. Esse é o pastor Milton, que está conosco, que esteve conosco aí, apresentando para você uma realidade lá do campo missionário da Itália, especificamente em Bolonha. É um grande amigo, parceiro, e acho que o testemunho dele também te inspirou, me inspirou e nos inspirou. Aprendemos mais um pouco de mais uma geografia, de mais uma realidade também, de mais uns desafios. Você possa adotar o pastor Milton aí, a Zorardi e o Danilo, que estão lá na Itália, e o outro filho dele, que é o Rafael, que está aqui no Brasil, mas que você possa adotá-los em oração. Vamos orar por este trabalho e que o Senhor possa nos fortalecer também, entendendo a importância de nos envolvermos nessa obra que não é nossa, mas uma obra dele, e ele vai dar todo o recurso e condição. Ouvindo isso, a experiência do pastor, a sua trajetória, o que nós podemos dizer? Vamos dizer aquilo que nós dizemos sempre em todo encerramento, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. E a ele seja um amém para sempre, em todo o tempo, na história da igreja. Amanhã vai estar conosco o Neto, que faz missões lá no Amapá, missões nacionais, vai contar a experiência, a trajetória dele. Se você pensa que tem facilidade, você vai ver que não. Quinta-feira, Silvana, direto de Jerusalém, vai compartilhar conosco, vai falar do Yom Kippur, vai falar de como que está a realidade missionária, o trabalho lá. Então, seja ainda uma semana muito preciosa para todos nós, enriquecido e fortalecido na glória e no poder do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, às 10, em mais um Café com Coragem. Um forte abraço, beijo no teu coração. Até amanhã.